Graça e paz, igreja. Como é que vocês estão? Podeis assentar. Queridos, eu falei para a Aline que talvez fosse por último. Ela disse que era para me ministrar sem pressa, né? Para não terminar o culto antes das 8, com esperança que a juventude chegue. E eu falei a ela que estava tudo bem, porque eu iria dividir esse momento em duas etapas. E eu disse que talvez fosse por último o testemunho da minha filha, porque eu iria chorar, mas eu já estou chorando mesmo. Então, vou falar primeiro, né? Domingo, eu estava sentada ali e pensando que eu gostaria de contar um testemunho dela antes dela ir embora, porque eu havia prometido para algumas pessoas. E eu disse que talvez eu pediria uma oportunidade. E eu lembrei que teria o acampe dos jovens e eu estava escalada para ministrar ali para a juventude. E talvez, né, se fosse da vontade de Deus, quem sabe, me veio à mente de eu ser realmente, mas só passou pela mente de estar ministrando hoje. Se isso acontecesse, é porque eu teria que contar o testemunho dela. E aconteceu hoje, exatamente hoje, depois da ministração, eu me retirei um pouquinho lá para o quarto, e aí meu esposo chegou e disse, é você que vai finalizar. E eu disse, glória a Deus, né, internamente, e fiquei lá, meu esposo saiu, eu fiquei. E aí eu lembrei do propósito que eu tinha feito. Eu disse, olha, se eu fosse ministrar hoje, eu havia prometido que ia contar o testemunho da minha filha, então é de Deus. Comecei a chorar já lá. Esse momento eu realmente já chorei sozinha. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sempre está no comando, no controle e a partir dos detalhes. Quantos creem assim? Então, queridos, essa é a minha filha caçula, a Eline Nayana, e ela é realmente muito presente nas nossas vidas. E tem algo que aconteceu com essa filha que a gente entende que o inimigo tentou tirar a vida dela algumas vezes. Vou começar por quando ela tinha, eu acho que ela ainda não tinha 3 anos de idade, quando nós fomos para um casamento no interior do Pará, nós somos paraense, e nós fomos para um casamento, que é um casamento daqueles durante o dia, tipo casamento de fazenda, tudinho. E quando nós chegamos, nós fomos a um riacho, né? Um rio, e daqueles rios que tem a beirada de bem rasinha, com a água escura, mas com areia, tudinho que dava, e estreito. E, aparentemente, logo que a gente chegou, não havia risco nenhum. Mas, em um determinado momento, coisas de segundos, queridos, segundos. E eu estava de olho na minha filha, foi só as mulheres para aquele riacho, meu esposo não foi, e não havia homem, foi só as mulheres. E quando eu me descuidei, eu acho que por segundos, que eu olhei, cadê a Nayana? E aí eu olhei rápido, que eu já comecei a ficar desesperada, e de repente eu olhei para um tronco de uma árvore, nesses riachos, há aquelas árvores, e aí geralmente é a parte mais funda. E quando eu olhei para o tronco daquela árvore, onde a água era bem escura, não tinha condições de ver nada, eu vi a mãozinha dela levantada.
só a mão dela levantada. E eu corri, peguei, graças a Deus ela estava consciente. Peguei, tirei ela, agradeci a Deus e pronto. E quando foi um dia desses, agora recentemente, a gente conversando, ela me falou que ela tem 31 anos. 32. Ela tem 32 anos. Não parece, né? Ela tem 32 anos. E agora, recentemente, ela me fala que ela lembra que quando ela estava lá no fundo, ela ouviu uma voz dizendo: levanta a tua mão. Quem é que vai falar com uma criança de 3 anos de idade? Levanta a tua mão. E foi exatamente o que ela fez. Levantou a mão porque Deus falou com ela naquele momento. Ela levantou a mão e eu fui buscá-la. Passou-se o tempo, o Senhor nos trouxe para Manaus. A Nayana tinha 8 anos. Nós fomos morar numa casa ali na Compensa, onde tinha uma escada que não tinha corrimão nem de um lado nem do outro. Ela era realmente perigosa. Morávamos no 2º andar. E um determinado momento estavam brincando, ela com o irmão, com os irmãos, e ela caiu da parte de cima mesmo, e ela caiu e a gente ouviu aquele barulho, corremos, fomos ver, a Nayana estava de bruço, e quando eu vi, eu nunca esqueço aquela imagem. Quando eu vi, ela estava de bruço, meu esposo desceu. Quando virou ela, ela estava desmaiada, com sangue escorrendo, totalmente inconsciente. E aí começou o processo de reanimá-la. Meu esposo tem conhecimento dos primeiros socorros e começou. E como é que a mãe fica nesse momento? Eu tenho a minha reação é de paralisar ou gritar, né? E eles pegaram e foram para reanimar ela e eu fiquei desesperada, não tinha como fazer nada. E ela, daquele jeito ali, o meu esposo fazendo os primeiros socorros. Eu quero abrir um parênteses para falar para vocês sobre os detalhes. Tudo é projetado por Deus, mínimos detalhes. A minha filha, ela tinha os dentes, esses 2 dentes muito afastados. E aquilo incomodava muito ela, né? Ainda já jovem. Mas foi através daqueles dentes afastados que meu esposo conseguiu ventilar ela. E ela retornou. Acho que uns 3 minutos, mais ou menos, ele que ficou lá, os 3 minutos mais desgastantes, mais atormentadores da nossa vida. Só que durante esse momento eu subi. Eu não tinha o que fazer e naquele momento a minha reação foi ir para os pés do Senhor. E eu subi a escada, me joguei aos pés do Senhor e orei. Eu disse: Deus, eu não estou preparada para perder a minha filha, mas eu te dou ela. Eu te dou ela porque quando Deus quer levar alguém que a gente se prostra para pedir que Ele não leve, é muito perigoso. É perigoso. Nós temos experiências e testemunhos dessa situação de uma esposa. Nós temos testemunho disso, então é perigoso. E o Espírito Santo me deu sabedoria na intercessão daquele momento. Eu disse: Senhor, eu não estou preparada para perder a minha filha, mas eu te dou ela. Ela é tua, faz dela o que o Senhor quiser. E ela reanimou. Levaram ela para o hospital da criança, eu não tive condições de ir, mas depois eu não consegui ficar em casa, fui atrás. Quando chegou no pronto-socorro das crianças, a mulher veio me confortar, mentiu para mim. Ah, sua filha veio aqui, mas ela foi transferida porque nós não tivemos condições, mas ela está bem.
ela não estava bem. Ela foi transferida para o Getúlio Vargas, passou 7 dias internada. Quando eu cheguei atrás dela, os olhos dela já estavam começando a ficar negros, e ela passou ali no 2º dia, ela já estava com os olhos totalmente inchados e negros, abaixo dos olhos dela ficou negros. Vocês sabem que o Hospital Getúlio Vargas, ele é um hospital universitário. E quando os médicos passavam para fazer ali a consulta dela, eles levam os residentes. E ele passou por várias crianças onde nós estávamos, mas quando chegou nela, ele disse assim: olha, essa aqui foi grave. E ela não passou por cirurgia, por quê? Porque realmente ela não tinha condições, porque teve crianças que chegou lá consciente, com a cabeça rachada, passou por cirurgia, mas ela não passou por cirurgia, porque com certeza não tinha condições de passar. Foram 7 dias de oração aos pés do Senhor, 8 dias de oração aos pés do Senhor. E, para resumir, o Senhor restabeleceu a minha filha, ela está aqui hoje, se despedindo desta igreja, porque eu acredito que chegou o momento dela ir a lugares que o Senhor projetou para a vida dela. E, queridos, depois ela conversando comigo, ela disse que ela lembra de ter caído da escada, mas logo após ela cair, ela se levantou, subiu a escada, foi até o espelho, olhou e viu que estava bem. Não foi isso, Nayana? Só o olho que estava roxo. Detalhe, ela estava no hospital. Ela ficou totalmente desacordada. Isso não aconteceu. Mas é mistério de Deus. Vem cá. Eu caí e eu vi que eu levantei, subi a escada e fui ver se eu tinha me machucado. E quando eu olhei para o espelho, eu me olhava e não tinha nada machucado. Só que eu olhei para o meu rosto só debaixo do olho que estava roxo. E depois que passou os 8 dias que eu cheguei em casa, eu vi o olho roxo do mesmo jeito que eu tinha visto quando eu caí, né? Mas que não tinha acontecido. O Senhor me levou a ver que tudo ia ficar bem, né? Foi isso que aconteceu. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha, e por isso eu não questiono. Eu entreguei ela para o Senhor. Então, Ele faz do jeito que Ele quiser. O coração está apertado. Eles me deram um netinho. Está aqui meu genro, José Roosevelt. Eles me deram um netinho. Ele é assim. Ele veio blindado, né? Porque ele puxou ao sogro da minha filha. O pai do José é assim. Logo que ele nasceu, ela disse: pronto, vou ter que andar com meu sogro do meu lado. Porque que o menino é branco, loiro, dos olhos claros. Mas eu louvo a Deus pela vida deles. E eu senti, queridos, de contar o testemunho dela antes, e o Senhor proveu, confirmou que assim Ele queria, porque eu gostaria de pedir a oração de vocês por ela, pela família dela, pelo esposo e pelo filho. E confirmou quando ela pediu oração aqui. Então, aos intercessores: pastor, eu não faço nada, não fui chamado nada para fazer nada para o Senhor, só para sentar no banco. Então, eu quero te dizer que todo cristão foi chamado, sim, para ser intercessor, para ser guardião da sua casa, da sua família. Amém? Então, você tem um chamado, sim. Então, como você é intercessor, eu quero pedir que você interceda por essa família que está se despedindo hoje. Nos ajude em oração. Orem por eles, porque com certeza
o Senhor vai atender, vai reforçar com certeza essa caminhada, ser abençoada por Deus mais e mais. Amém? Queridos, nós tivemos ali, eu tinha muito para falar, esse louvor, né? Talvez eu fale depois, para não tomar muito tempo, quero entrar na mensagem. Esse louvor tem um mistério, tem todo um contexto. A primeira a ser ministrada foi ela, por esse louvor. Hoje, as meninas lá no seminário chegaram com o Valdo e disseram assim, e agora, pastor, o louvor estava tocando na caixa, né? E agora, pastor, quem é que vai cantar esse louvor? Deus levanta outros, né? E o meu esposo nem respondeu, saiu de perto, o coração ficou apertado. Mas, filha, eu quero te dizer que nunca esqueça que a primeira a ser ministrada por esse louvor foi você. Nunca deixe de ouvir a voz do Senhor acima de todas as vozes. Queridos, nós tivemos ali, eu até brinquei, eu disse, eu acho que eles se enganaram para me chamar para ministrar no seminário de jovens. Eu acho que eles estão equivocados, porque geralmente quem ministra é o Valdo, né? Pastor Elivaldo. Mas não foi engano, eles me garantiram, me comprovaram, e aí o Senhor veio e realmente confirmou que Ele tinha me escolhido para essa missão e Ele sabe de todas as coisas. Quero dizer para vocês que foi um mover de Deus, cada detalhe o Senhor cuidou, e essa situação o Senhor também está no controle. Muitas das vezes nós não entendemos e reclamamos, por quê? Coisa do inimigo aconteceu, não sei, eu só sei que o Senhor está na frente de todas as coisas. Quem sabe não foi um livramento, né? Então eles vêm na hora que o Senhor quiser. O tema que foi colocado para o Acamp Jovens, né, foi Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e o versículo 13, que foi o versículo central, tema ali do Acamp, né, do seminário de jovens. Mateus, capítulo 24, e versículo 13. Mas eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 3. Nós vamos ler aí 10 versículos. Sentado mesmo, vamos ler essa referência bíblica, está aqui. Então, como está no telão, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Porque virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Como não se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome
a liderança de jovens com certeza se preocupou de colocar um tema que realmente viesse falar ali, tocar no coração dos jovens, despertar, porque eles sabem qual é a condição que os jovens estavam, que eles precisavam, e colocaram esse tema: despertando para o reino até que ele venha. Pegaram aí o tema, já foi tirado daqui porque vai entrar outro, né? Com certeza. Mas a igreja colocou, os pastores colocou um tema central para este ano: venha o teu reino, não é isso? E eles pegaram esse tema e acrescentaram aí com a necessidade que estavam os jovens. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É claro que eles identificaram que os jovens estavam precisando despertar. E hoje, quando foi me passada essa responsabilidade, eu perguntei: meu Deus, o que eu vou ministrar? E o Senhor me levou para o contexto. O que isso tem a ver com jovens? Você vai já entender. O Senhor levou-me para o contexto do versículo que eles escolheram para ser trabalhado. O Senhor realmente falou com aqueles jovens, ministrou, fechou com chave de ouro. Hoje foi um mover de Deus. Eu acredito que eles vão chegar despertados. Eles vão chegar com sede, mais sede, para continuar. A primeira ministração que o Senhor colocou no meu coração: como um jovem vai permanecer para ficar realmente em alerta até que o Senhor venha. E o Senhor ministrava no meu coração: só através de um combustível. E qual é esse combustível? O primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Só pode suportar um jovem que passa por tanta dificuldade, tantas afrontas, tantas tentações, tantos desafios. O futuro, para perseverar, ele precisa decidir amar a Deus acima de todas as coisas. O amor como um combustível que vai dar força, que vai sustentar o jovem nas dificuldades. Eu tiro por mim. Quantas das vezes em algum momento eu não quis desistir, mas o amor que eu sinto por Deus não me deixa desistir. É assim com você também? Pois foi isso que o Senhor colocou no nosso coração. A segunda ministração foi uma pergunta para eles: como um adolescente e um jovem vai comunicar o reino de Deus através da sua vida? Diante desse tema, com este tema, eu coloquei, o Espírito Santo me levou a fazer uma roda de conversa com eles ontem e abordar várias áreas da vida deles, inclusive a área de honrar, de cumprir com o primeiro mandamento com promessa. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrar o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem e os teus dias sejam prolongados sobre a terra. Foi uma das partes que eu ministrei, falei com eles. Mas se você for ver, em Efésios, eu acho, onde está dizendo, que foi a referência que eu marquei, queridos, só para informá-los, o Senhor não me deixou fazer esboço. E olha que para mim, pregar sem esboços, eu tenho que ter fé. E hoje realmente coloquei a minha fé, não fiz esboço, fiz só uma anotação aqui junto ao versículo, mas eu não fiz esboço, porque o Senhor disse: não precisa se preocupar, que eu vou falar o que eu quero falar. E Ele colocou no meu coração e confirmou através do meu esposo. Quando eu disse o que eu vou falar, eu vou estender para o público que não estava no seminário. Quem é eles? Os pais.
E quando eu falava com eles, sobre honrar o pai e a mãe, eu disse, mas está na palavra, falei, incentivei, falei da importância, mas teve um momento que eu disse, porém, vocês têm o dever de honrar seu pai e sua mãe no Senhor. E naquele momento eu senti realmente o Espírito Santo me despertar para falar sobre algo, e foi confirmado com um testemunho, até mesmo da nossa pastora, da pastora Socorro, naquele momento, porque nós estávamos numa roda de conversa. Porque no Senhor, o Senhor me levou naquele momento, e eu disse para eles, e aí vocês não vão querer me pegar lá fora, tá? Brigue com Deus. E nesse momento eu disse para eles, porém, se o teu pai ou a tua mãe chegar sobre você e liberar uma palavra de maldição, você vai fazer o seguinte, você vai olhar para o seu pai, para a sua mãe, com honra e com respeito, e vai dizer, papai e mamãe, eu te amo, mas eu não aceito essa palavra sobre a minha vida. Está repreendido em nome de Jesus. Então, se por um acaso, filho, sobrinho, alguém, que eu acredito que vocês não vão liberar nenhuma palavra de maldição sobre o filho de vocês, sobre aqueles que vocês cuidam, porque vocês são instruídos, mas se caso acontecer e um filho de vocês chegar e dizer esta frase para vocês, foi eu que ensinei, instruída pelo Espírito Santo para falar para eles. Por quê, queridos? Porque você sabe que Deus formou tudo que existe através da palavra. A palavra tem poder. Algo que eu falei para eles lá sobre, quando eu estava ministrando sobre o amor, eu disse, obedeçam os seus pais, aqueles que o Senhor colocou para tomar conta de você, porque eles são uma extensão do amor de Deus para vocês. Eles são as pessoas que têm um amor grande, que têm um vínculo muito forte, que cuidam de vocês. Então, os pais de vocês são a extensão do amor de Deus por vocês. E como é algo que Deus até me lembrou, naquele momento que eu pensei e falei sobre isso, quando eu estava pensando na ministração hoje, o Senhor me lembrou exatamente do exemplo que eu vou dar neste momento que eu já falei hoje. A minha filha tinha só 3 anos de idade, eu vou colocar 3 anos porque eu não lembro exatamente, mas ela era muito pequenininha. E quando, no momento que fui colocada para tomar conta dela, para ser a guardiã dela, eu me descuidei, quem foi que foi lá e cuidou dela? Deus, o próprio Deus. Não deixou ela morrer naquele momento. Mas, quando eu estou cumprindo o meu dever, a minha obrigação, eu realmente sou a extensão do amor de Deus para cuidar de alguém que Ele projetou para Ele, para um propósito. Então, como é que nós vamos cuidar de um propósito de Deus na terra? Muito bem. Ah, pastora, mas eu amo demais os meus filhos, tudo que eles querem, eu faço por eles, eu morro por eles. Pois é, também vamos entrar aí. Queridos, agora entrando aqui nessa palavra, por que, pastora? A senhora leu. Por que a senhora leu? O contexto, até as anotações que eu fiz aqui abaixo do versículo sumiu. Por quê?
Você vai ver aqui no contexto desta palavra que nós lemos, que palavras faladas pelo próprio Jesus, a minha Bíblia eu coloquei, que está de vermelho, é onde o próprio Jesus fala para os seus discípulos, estava ali no Sermão da Montanha, e depois os discípulos se aproximam dele e perguntam, quando é que vai acontecer essas coisas? E o Senhor começa a falar para eles o que é que vai acontecer. E você vai identificar nessa palavra que vai ser um caos, sim ou não? Para ele terminar e dizer que tem que perseverar, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Antes, ele falou o que vai acontecer. É um caos. As pessoas vão estarem se destruindo. No 9 ele diz, sereis atribulado e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, no 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair. As pessoas estão se traindo, igreja. As pessoas estão se odiando uns aos outros. Está se levantando falsos profetas e enganando a muitos. Mas eu quero pegar mais no 12, que diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A frase que mais me tocou foi, e o amor se esfriará de quase todos. Aí vem o versículo tema que eles escolheram. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, aqui o Senhor está nos falando como é que vai estar o mundo realmente quando estiver próximo da vinda do Filho do Homem. E a palavra de Deus nos fala que esse tempo, os finais do tempo, seria como os dias de Noé. E como foi e como era que estava aquela geração nos dias de Noé? Um caos também. E o Senhor falou com Noé e mandou ele construir uma. E naquela época que o Senhor fala que assim mesmo vai estar na vinda do homem, do Filho do Homem, como é que vai estar depois de milhares de anos? Como é que vai estar? Um caos. E naquele tempo, quem foi que foi salvo? Uma família apenas. Uma família. E o Senhor me levou a falar sobre isso. Por quê? Porque, queridos, hoje foi muito forte. Nós até queríamos vir embora, porque a minha última ministração foi ontem à noite. E eu disse, nós poderíamos ir embora de manhã, mas eu fiquei sensível, até porque eu sentia no meu coração de não vir, mas mesmo assim eu perguntei para o meu esposo. E eu disse, o que é que você acha? Ele me olhou e disse, vamos depois do almoço. E eu disse, então vamos ficar, porque eu já tinha essa sensação também. E o Senhor, eu fiquei ali um pouco na ministração do apóstolo Rai, depois eu me retirei um pouco, preocupada com uma prova que eu vou ter amanhã, que ele não deixou eu estudar. Eu falei para a Mayra, nós vamos colocar em prática a nossa fé da palavra de Deus que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu disse para ela, ela também estava preocupada, eu disse, minha filha, nós temos crédito, porque principalmente eles
Eu olhei para a equipe ontem, doeu meu coração. Gente, como é que velhinho anda? Eu vi a Elo andando assim mesmo. Eu disse, minha filha, você se machucou também? Ela disse, não, pastor, eu estou toda quebrada. E aí não era só ela, era ela, o Mateus, a Elo e a Jennifer. Todos 4 estavam andando igual velhinhos. A gente ri, mas, gente, eles deram o sangue deles por esse acampe. E com certeza Deus vai recompensá-los. Aí eu falei, olha, nós temos crédito, nós vamos clamar por esse crédito ao Senhor e colocar em prática, porque nós precisamos desse reforço, desse cuidado. Então, queridos, hoje, e eu não estudei não, me retirei, depois voltei, fui terminar de ver a ministração, e quando eu estava ali, o Senhor me mostrou uma jovem, que quando terminasse a ministração, eu deveria orar por aquela jovem. Fui com meu esposo, pedi cobertura, e nós dois, eu fui colocar a mão naquela jovem quando terminou. E eu fiz o que o Senhor mandou, e a partir dali o Senhor realmente usou a muitos. E quando terminou esse momento, eu estava um pouquinho fraca, por sermos humanos, e né, um momento que exige muito da gente, e eu fui e me sentei. E sentada, não, queridos, minto, não. Foi antes, quando o pastor ainda estava ministrando. Eu olhei para aqueles jovens, e foi quando o Senhor me mostrou aquela jovem, a primeira jovem, para eu ir orar por ela. E quando ele estava ministrando, antes de terminar, eu comecei a chorar, só de olhar por aqueles jovens. Eu tinha ministrado para eles, mas o Senhor fez eu sentir uma vulnerabilidade tão grande deles, que eles precisariam de cobertura. Eles, muitos jovens, estão dentro de lares, mas estão todos envoltos pelas distrações, que o inimigo entra muito sutilmente nas mentes dos corações desses adolescentes, porque estão sem cobertura. Foi isso que o Senhor ministrava no meu coração. E quando realmente terminou esse momento, Deus me mostrou aquela jovem, e a gente foi ministrar, e o Senhor ministrou no coração toda a equipe que estava ali para ministrar, a pastora Socorro, tudo, colocou todo mundo para trabalhar. Logo depois que oramos, o pastor orou por jovens que se derramaram, que caíram ali no chão, quebrantados diante do Senhor. Quando eu estava um pouquinho fraca e fui me sentar na cadeira, eu vi esses jovens que foram ministrados se levantar e começar a orar por outros jovens. Eu achei aquilo lindo. Sabe por quê, queridos? E ali o Senhor ministrava no meu coração, confirmando que eles precisam de ajuda. Gente, a palavra de Deus que antecede, o tema que eles escolheram, nos diz que o mundo vai estar um caos. A igreja também precisa despertar. E quando eu falo de cobertura, eu não estou falando só com os pais. Eu estou falando com todos que são luz e sal na terra. Vamos olhar de uma forma, eu falei para eles numa área que muitas das vezes eles já estão no modo automático, nós também. Eles precisam de mentores. Jovens precisam, adolescentes, eu expliquei para eles, teve um momento que o Senhor pediu para eu explicar a fase que ele está passando. O adolescente está em fase de transformação, de reorganização cerebral. Muitas das vezes o comportamento dele de rebeldia, ele nem quer. Eu não estou defendendo as atitudes
mais deles, até porque o Senhor falou com eles. Mas o adolescente, ele está passando, tem uma química trabalhando. O adolescente precisa de ajuda. Ele não precisa que você, muitas das vezes, jogue ele, empurre ele mais para o abismo. Ele precisa que, muitas das vezes, naquele momento que ele está aquecido, ele não sabe, ele está numa confusão de identidade, ele não sabe nem quem ele é. Muitas das vezes, o que é que eu vou ser? Meu Deus, por que eu estou assim? Ele está passando pelo momento, uma fase difícil. Você só precisa chamar ele para perto e dizer: eu te amo. E dar um abraço nele. Vamos conversar. Teve um dia que o Senhor ministrou muito forte no meu coração, num dos seminários de casais da MCF. A gente ainda nem estava aqui. E naquele seminário o Senhor bradava no meu coração, na última ministração, sobre a importância do homem que foi chamado para ser o cabeça, o responsável da família, orar sobre a sua esposa e ser cobertura sobre ela. Quantos lembram disso, dos casais? E hoje, o Senhor, Ele cobra não só do homem para orar pela sua esposa, mas por toda a sua casa. E isso não é uma vez no ano. Quando o Senhor chama Noé e dá a missão dele pregar para aquela geração durante 120 anos. 120 anos Noé pregando. Só quem ele conseguiu salvar foi a família dele. Às vezes a gente quer salvar a família do outro. Às vezes a gente olha para o adolescente do outro e não olha para o nosso. Desculpa, igreja, mas eu vou ter que falar. Olhe para dentro da sua casa. Tem um exemplo de Noé e a palavra de Deus que confirma que será igual. E a palavra que nos confirma o caos que o mundo vai estar. E já está. As pessoas se odeiam, se matam, se traem. A iniquidade multiplicou, o amor se esfriou. Mas, pastora, o amor na minha casa não está se esfriando, não. Muitas das vezes você substitui, você camufla esse amor com coisas. Quando o que vai mais evidenciar o amor de Cristo dentro da tua casa é a tua presença, é a tua preocupação, é a tua responsabilidade que o Senhor colocou sobre você, sobre mim. Pastora, a senhora fez isso? Eu fiz com meu esposo. Teve um dia que eu tomei a decisão de priorizar o ser do que o ter. Pouco tempo depois eu li essa frase. Fiquei feliz porque foi uma confirmação daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu priorizei o ser do que o ter. O que é isso, pastora? Se eu estou numa fase que eu preciso cuidar dos meus filhos, eu vou priorizar cuidar deles em vez de trabalhar para comprar algo. Pastora, mas não tem condições, eu tenho que trabalhar. Trabalhe, mas aí a responsabilidade, o seu trabalho não vai tirar a tua responsabilidade de pai e de mãe. Vai aumentar a carga. Diariamente, você precisa, pai e mãe, olhar para o seu filho e quando você perceber alguma coisa, se posicione, porque uma das armas de Satanás é a distração. Você percebe algo e é como se a tua mente tivesse turva e você diz, não, deixa isso para lá, esse menino é assim mesmo, essa menina é assim mesmo. E o inimigo, ele é muito sutil, vai entrando, vai trabalhando, e quando você der por si o seu filho, já foi tomado, muitas das vezes,
principalmente na adolescência, ele está vulnerável a influências. Seja a maior influência do seu filho, amando, cuidando dele. Talvez o Senhor providenciou este momento para falar com vocês e eles não tivessem aqui para ouvir. Pelo respeito, pelo cuidado, pela, digamos assim, a ordem do jeito que o Senhor trabalha, Ele trabalha com hierarquia. Você é a autoridade dentro da sua casa. Noé, com a pregação de 120 anos, não salvou, não colocou ninguém naquela arca, a não ser os animais que não precisariam. O animal basta, né? Mas o ser humano foi só a família dele. Eu li uma frase uma vez que eu gostei muito: você quer salvar o mundo? Vá para dentro da sua casa e ame a sua família. E eu gostaria de estender, diante daquilo que eu senti no meu coração hoje, a vulnerabilidade daqueles jovens, daqueles adolescentes, de precisar de mentores. Não é só aonde eles estiverem inseridos. Aqui tem uma escola bíblica dominical maravilhosa. Incentive o seu filho a vir, porque eles precisam de mentores. Vamos desenvolver mais atividades aonde, gente, a palavra de Deus diz que os mais novos devem aprender com os mais velhos. Também vamos estar, é necessário, o Senhor está falando ao meu coração que é necessário que os jovens tenham atividades com as pessoas presentes, mais velhas, mentores, pastores, líderes, onde venham compartilhar, faz uma roda de conversa e compartilhe as suas experiências com Deus, porque eles gostam, chama a atenção deles, e eles vão se sentir amados pela comunidade a qual eles fazem parte. Não é só dos pais que o Senhor está chamando a atenção, é a nossa família cristã. Vamos abraçar os nossos jovens. Quando você vê um jovem, um adolescente agindo de forma estranha, não aponte o dedo, não critique, abrace esse jovem e orem por ele. Interceda por ele, porque ele vai estar precisando. Eu não sei, com certeza eles não vão chegar. Eu gostaria muito que eles estivessem aqui, mas repito, o Senhor está no controle de todas as coisas. Gostaria que eles estivessem aqui porque eu iria chamar os pais presentes. Gostaria de pedir para toda a igreja, para os pastores, para os líderes, orar por esses jovens, porque com certeza aqui fora, na realidade, o inimigo vem para atacá-los. E eles precisam agora mais do que nunca da nossa cobertura para que eles coloquem em prática algo que eles absorveram, uma decisão que eles tomaram. Mas eles não vão chegar, né? Eles não vão chegar. Então, já está finalizando, mas, queridos, a oração. Inclusive, uma vez eu falei para uma pessoa que estava muito atribulada, porque ela ora pelos seus filhos e eles ainda não tinham voltado para o Senhor. E naquele momento o Senhor me levou a falar para aquela irmã e disse: irmã, acalme seu coração, continue intercedendo pelos seus filhos, porque se tem uma coisa que não morre, é a oração. Você pode até ir, mas a sua oração Deus já registrou. Nessa noite nós vamos nos levantar, nós vamos clamar, nós vamos orar com amor pelos nossos adolescentes, por esse jovem, pela liderança, pela equipe que está na frente. Nós não somos juízes, nós não estamos aqui para acusar, nós fomos chamados para amar. Inclusive, algo que o Senhor está me fazendo lembrar, que foi ministrado naquele lugar, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, mas e o segundo?
Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E no Novo Testamento diz ali, o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ama ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ama ao teu próximo como você se ama. Se você não gosta, tudo que você não gosta que façam com você, nós também não devemos fazer com o nosso próximo. Eu gostaria de chamar meu esposo aqui em cima para nós conduzirmos esta oração. Ontem, na roda de conversa, a ministração não foi só minha, meu esposo interagiu e ministrou também ali na vida daqueles adolescentes, daqueles jovens. Quero agradecer a Deus pela vida dele, ali do meu lado, é um grande privilégio. E, queridos, quero agradecer a Deus pela vida de toda essa igreja, dos nossos pastores, por ter me dado o privilégio de estar ali, pela equipe, pela Mayra, pelo Mateus, pela Elô, pela Jennifer, que foram guerreiros. Assim, a organização impecável, muito organizados, eles realmente fizeram algo de excelência para o Senhor, e quero agradecer a Deus pela vida deles, de todos. E aí eu passo meu esposo para a gente estar orando. Eu pedi a oportunidade para falar, acrescentar pouquinhas coisas. Eu sei que você está de pé. Se você quiser sentar, é sinal que você me deixa falar só um pouquinho. A gente já vai orar, pode ser? Para você não cansar, eu não quero que você canse. Pode ser, meu filho? Queridos, o que Deus usou e direcionou a pastora Midian para falar, aconteceu durante toda essa programação. Só para você entender, eu acredito que elas oraram, e elas falaram para mim que oraram e entregaram na mão de Deus, pedindo de Deus o direcionamento para tudo. Deus falou com elas, com ele, o Mateus, né, e as moças que fazem parte da liderança. Eu e minha esposa, nós íamos na sexta-feira. Não deu para nós irmos, porque ela tinha vindo de uma prova, tinha muitas coisas para fazer. Nós fomos no sábado de manhã. Quando foi na sexta-feira, meia-noite, exatamente meia-noite, eu já estava, mas eu tenho sempre o cuidado de deixar meu telefone desbloqueado. Sou pastor da igreja, e a gente precisa socorrer na hora da dificuldade, e alguém pode ligar nesse momento. Já recebi ligação 2 horas da manhã, para ter que socorrer alguém. Eu deixo meu telefone livre. Meia-noite o telefone trocou. Dei um susto, o sono pulou fora primeiro do que eu, da rede. Aí eu fui lá no telefone, quem era? Pastora Socorro. Eles tinham esquecido o queijo. O queijo, o presunto e a batata. Aí me deram a responsabilidade para ir lá na casa da Cons e buscar tudo isso. Eu digo, às 5h30 nós estamos saindo, eu vou lá. Se nós tivéssemos ido, para você ver como Deus trabalha nos detalhes, se nós tivéssemos ido na sexta junto com eles, esse queijo ia ficar aqui. Eles iam comer pão só com manteiga, mas Deus é tão maravilhoso, sabendo da limitação. A pizza, não ia ter a pizza. Eu fui lá na Cons, bati que só lá, né? Foi uma briga. Telefonei, ela acordou, eu levei o queijo chegou lá, chegamos lá, era antes das 8 horas. Não, isso não foi um mero acaso. Isso foi Deus agindo. Deus agindo. Nós saímos antes para vir para cá hoje. Deus fez coisas ali que não estava programado por eles. Mas era Deus que estava na frente. Aí você pergunta, pastor, o que tem a ver isso conosco? Eu disse para vocês aqui há algum tempo atrás que Deus tem uma grande promessa para esta igreja, MCF. Mas você acha que Deus vai usar as paredes desta igreja? Não. Deus vai usar a família. Noé. Deus precisa hoje de Noé.
Porque muitos que se diziam ser de Deus se venderam. Escute isso. Nesses últimos dias, muitos, a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Não é ímpio que apostata da fé. Quem apostata da fé são crentes fiéis, que negam a Deus, se comprometem com o mundo, se vendem para o mundo. Quando Deus diz assim: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. A vida normal deles era muito mais importante do que Deus. Hoje, a igreja que está na terra, que se diz ser de Deus, porque existe a igreja de Deus. A igreja de Deus é aquela que no último versículo 13 que foi lido diz: aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo nesses últimos dias. Os que foram antes de nós já está garantido, os que morreram já está garantido, mas a igreja que está viva na face da terra, dessa igreja Deus vai escolher separar um povo especial, zeloso, compromissado com Ele, que não se vende a custo nenhum. Eu ouvi de um pastor que disse assim para mim: dependendo do valor, quem não se vende? Eu olhei para ele, quase eu engoli ele com o olho. Eu disse: em primeiro lugar, eu não estou à venda. Eu fui comprado por um alto preço. A igreja que tem compromisso com Deus não se vende por nada. E é com essa igreja que Jesus está tratando agora. Não é com a multidão, muitos têm se vendido, perderam o compromisso com Deus. Esses jovens estão sendo trabalhados lá, e realmente o que foi falado aqui é verdade. Os nossos olhos estão, sabe como, eu posso dizer assim, aquela vara lá que condenava, que matava. Nós estamos com os olhos muito aguçados, uma visão assim, sabe, que não é espiritual, é de condenar, quando vê uma pessoa em pecado. Esses jovens que foram tratados, e muitos, não são jovens, precisam de uma igreja que ame de verdade, que sofra, que ore, que se dê o coração, que rasgue o seu coração e diga assim: ei, pecador, Jesus te ama e quer te salvar, sem se vender para o mundo, se comprometendo com Deus, para abrir a boca e fazer que nem Noé, 120 anos construindo uma arca, pregando, serrando e dizendo: o dilúvio virá. Nós, igreja compromissada com Deus, dizemos: Jesus está voltando, Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Pecou, vai lá, abrace, chame para perto de você e diga assim: o diabo armou o laço, mas eu não sou outdoor do diabo, eu não sou cidadão do diabo para empurrar ninguém para o buraco. Eu estou aqui com o cidadão do céu para tirar quem está caindo, para, sabe, arrancar aquele que está tremendo, para que possa se levantar, se colocar de pé e servir ao Deus Todo-Poderoso. Esses adolescentes, esses jovens que lá estão, e não só eles, talvez muitos que estão na sua casa, têm dores, têm traumas, têm feridas que não são tratadas. Crescem, casam-se, tornam-se adultos destruídos intelectualmente, espiritualmente, cheio de traumas, de ferida, porque o desamor tem crescido. E Jesus está dizendo assim: ei, igreja de Cristo Jesus, eu vos chamei para dar vida, eu vos chamei para que você tenha vida e vida em abundância. Eu aprendi uma coisa, queridos: não importa o tamanho do pecador, não importa o pecado do pecador, escute isso com muita atenção, não importa onde o pecador está, ele precisa da mesma misericórdia de Deus que se estendeu a mim. Ele pode ser o mais cruel pecador, ele precisa de Deus como eu precisei.
E Jesus está dizendo para você: esses jovens não chegaram aqui, não foi à toa. Há algo de Deus. Porque o que você está ouvindo agora, se ele estivesse aqui, talvez você não estaria ouvindo. Deus quer uma igreja compromissada hoje. Deus está dizendo ao MCF, a eu e você, nós precisamos nos levantar como os guerreiros, que nem aqueles de Davi, compromissado com ele, que nem aqueles 300 e quanto? Era quantos? Quanto lá? Os gideões eram quantos? 300 gideões que não se distraíam, mas estavam ali focados naquilo para qual foram chamados. Deus te chamou, Deus tem preparado alguns. Tem alguns aqui que está assim, olha, de braço cruzado, está dizendo: ei, descruza o braço, levanta, que não é hora de descansar, é hora de marchar. Deus falou com eles. Tem muitos jovens feridos. O que a minha esposa sentiu, eu senti dores. E Deus disse assim: fala para eles. Tem muitos jovens machucados, estão destruídos por dentro. Às vezes dentro da igreja, porque pai, porque mãe, porque o irmão, porque o parente, em vez de tratar, maquia, faz uma maquiagem, compra alguma coisa, trabalha muito. Às vezes nós estamos trabalhando muito e fazendo pouco para aquilo que fomos chamados. Deus não está. O plano de Deus não foi para você ficar rico. O plano de Deus não foi para a nação no mundo ficar poderosa. Não. O plano de Deus que permanece até hoje: salvação de almas, libertação, transformação, santificação, para levar para o céu. Você vai ficar próspero, você vai ser abençoado, mas em primeiro lugar está a tua alma, a alma desse jovem, a alma dos outros que vão chegar aqui para ser tratada, salva, liberta. Mas o instrumento não são anjos. Os instrumentos que Deus quer usar não é governos. É você que está aqui dizendo: Senhor, eu te aceito, eu te confesso, eu me comprometo contigo. E eu pergunto para essa igreja: quem está disposto a se aliançar e sofrer? Pode até doer, pode até te rejeitarem, pode até te perseguirem, mas dizer para ele, para Jesus: não importa, pode até me matar, mas serei fiel até o fim. Quantos aqui estão dispostos a ser fiel até o fim? Porque esses jovens precisam de nós, e essas pessoas precisam de nós. Não é de afagos, não, é de compromisso, é de aliança, é de segurar e mostrar para Deus: escute, queridos, está acontecendo o que aconteceu no tempo de Noé. Povo comprometido com qualquer outra coisa. Às vezes somos muito mais fiel ao time que torcemos do que a própria Deus. Somos muito mais fiéis à empresa que trabalhamos do que a Deus. É verdade ou não é? Deus está chamando a atenção porque nós precisamos tomar posição, porque Deus vai executar o que Ele quer, porque os últimos dias chegou. Os jovens não chegaram, mas nós vamos orar por ele. Fique de pé nesse momento. Depois a gente chama a Nayana, né, e orar. Você vai encerrar, né, minha filha? Eu quero orar diferente. Eu não quero orar como pessoas individuais. Eu quero orar por você como igreja, como noiva do Cordeiro. Eu quero chamar você para estender a mão, pegar um na mão do outro. Deixa o amor escorrer do teu coração. E pode fechar o corredor. Isso. Pode segurar. Ajude. Ajude. Vem cá, eu vou orar por esse. Vem cá, pastor. Nos ajude aqui. Sim, eu vou orar aqui. Segura aí, minha filha. Nós somos um como Deus é um com o Pai.
Isso aqui está simbolizando que somos um. Assim como Deus Pai, Jesus Cristo disse, assim como eu sou um contigo. Esse povo, ele é um. Amém? Oremos como esta igreja e mostre para Jesus agora o teu compromisso com ele. E vamos apresentar esse jovem, o pastor, a liderança que está com ele, para que chegue aqui alegres, felizes, guardado e protegido por Deus. Amém? Grandioso Deus e Pai celestial, nós somos tua igreja. Como estamos aqui, Senhor, de mão dadas, estamos aliançados, somos uma igreja. Não oro como pessoas individuais, mas como família do céu na terra, que somos. Nós te aceitamos, nós nos entregamos a ti, nós nos doamos, Senhor, por completo para ti, para que nós venhamos ser por ti usado como instrumento nessa terra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de tratar os nossos corações, de, Senhor Deus, falar conosco, porque nós precisamos disso todos os dias da nossa vida. Neste momento, Deus, como teus que somos, como, Senhor, igreja tua que somos na terra, queremos te apresentar os nossos jovens, os nossos pastores que estão na estrada. Não sei onde eles estão neste momento, mas coloca o teu anjo naquele ônibus, coloca o teu ônibus naqueles carros. Deus, quebra todo o embaraço, todo o atrapalho, traz ele em paz e em segurança, que o coração deles transborde de paz, alegria, amor e felicidade. E, Senhor, quando os pais que aqui estão os encontrar, sinta a tua presença na vida deles. Todo o plano do diabo, todo o intuito dele para querer atrapalhar, seja agora desfeito em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu não sei se eles vão chegar agora, mas que o Senhor pode trazer, transladar eles de lá para cá. O Senhor pode, porque o Senhor é Deus, mas seja feita conforme a tua vontade. Deus, cuida não só deles, cuida de nós, cuida de cada pai, cuida de cada família, cuida de cada pessoa, para que nós possamos sair daqui, Deus, como luz neste mundo, como sal nesta terra, demonstrando o amor que temos teu em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.